Olá, iniciamos mais uma semana no modo de cautela. Sexta-feira, Trump fez ali uma declaração informando que a China não tem cumprido com os acordos, firmados ali entre Estados Unidos e China. Seguimos ainda com o mercado aí bem travado, né, sem um direcional claro. Aqui internamente, Brasil, ainda seguimos com toda a questão ali envolvendo a novela do IOF, né, onde o presidente da Câmara e também do Senado deram ali um prazo de 10 dias, né, para o ministro da Fazenda decidir ali como que vai ser a questão ali do IOF, e por isso o mercado, de certa forma, ainda segue um pouco mais travado, tá? Bem, pessoal, me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Vamos falar aqui dos gráficos, né? Então, eu vou colocar minha tela para a gente começar falando do Ibovespa. E bora lá. Olha lá o que o Ibov fez, né? Então, semana passada mesmo, nós chamamos a atenção, o mercado corrigiu, tinha uma primeira região de suporte no 137.500 e uma segunda região no 135.500, 135 mil. Bem, ele tocou no 135 e reagiu fortemente ali, já voltou para testar a região de topo no 140, só que ele não fez novo topo, tá? E vamos lá, a tendência ainda segue sendo de alta, tá? Então, se você me perguntar qual que é a tendência do mercado brasileiro, eu ainda entendo que é uma tendência de alta, mas eu já começo a acender o sinal de alerta pelo fato do mercado não ter renovado o topo. Isso pode indicar para a gente duas condições, né? Ou que o mercado esteja consolidando nessa região de topo entre os 135 até a região dos 140, ou que ele pode sim iniciar uma movimentação de correção um pouco mais profunda, né? E aí realmente a gente passa a ter alvos ali um pouco mais para baixo, por exemplo, essa região de 133, tá? A grande questão é que se o mercado, por um acaso, ele for no 133, ele começa a marcar fundo mais baixo, né? Aí tem que ficar atento no repique, porque se ele marca topo mais baixo, isso pode indicar reversão também. Então, no momento, o mercado é para cima, só que é um para cima que eu já começo a desconfiar ali da movimentação de alta, então seria um pouco mais cauteloso na tentativa de novas compras, tá? É claro, tem um ativo ali que está numa região de suporte, tem boa relação risco-retorno, eu entendo que é uma região sim para pensar na compra, eu acho que a ideia ainda é pensar assim na compra, mas só fico alerta que se o mercado principalmente começar a fechar para baixo desses 135 mil, fica bem feio, tá? Então, não gostei da movimentação que ele fez na semana passada, né? No teste do topo ali. Pode ser que ele fique até travado num range mais curtinho aqui, tá? Entre essa região de 137.500 e a região de 140, né? Ele pode andar de lado aqui durante algum tempo. Mas, de qualquer forma, ele já demonstrou uma certa dificuldade de renovar a máxima, e isso já é algo que chama atenção, né? Principalmente para quem está operando aí na ponta comprada, tá? Então, fica de olho, o mercado começa a demonstrar uma certa fraqueza. Eu entendo que para voltar a ficar interessante, para voltar a ficar bonito para quem está na compra, ele precisa romper esse 140, o back, fundo mais alto e aí continuação da movimentação de alta, tá ok? Então é isso daí, pessoal. Então, Ibov, vamos seguir acompanhando, mas por enquanto um lateral, né, com uma consolidação. É, aqui, inclusive, já é um primeiro ponto de atenção, tá? Eu vejo até como um ponto aí que se ele segura, próximos dias ele começa a apontar para cima, poderemos ter algumas oportunidades nas compras, mas para testar o 140 novamente, aí chegando lá tem que observar. Se ele seguir corrigindo, aí o próximo ponto que eu fico de olho vai ser o 135, 135.500. Ali também é um ponto que eu entendo que ele pode segurar e tentar mandar para cima novamente. Então, vamos ficar de olho. Perdeu o 135, aí cuidado, porque ele já começa a ficar um pouco mais feio, 133 é a próxima parada. Gráfico do dólar, WDO FUT, bem, o dólar segue ali na consolidação, né, não sai dessa consolidação, fundos de outubro de 24 na faixa dos 5,67, né, ele deu uma ajustada ali no preço com a mudança ali da série do dólar, 5,83, 5,80 região de resistência. Então seguimos consolidados entre a linha verde, né, a marcação verde aqui dos fundos, e a região em vermelho aqui que trabalha como resistência, tá?
tem que romper para um dos lados ali para a gente ter um direcional mais claro para o dólar. Por enquanto, seguimos consolidado. Bem, toda semana eu trago candidatos aqui, né? Que eu entendo que graficamente estão numa boa região de compra ou de venda, tá? Como o meu mercado começa a ficar um pouco mais difícil ali, eu trouxe dois candidatos, um candidato de compra e outro candidato que eu já começo a observar para venda, né? Caso o mercado resolva corrigir, entendo que esse candidato de venda pode ali entregar uma movimentação interessante ali de queda, tá? Bem, o primeiro candidato que eu vou falar é um candidato de compra, que seria o gráfico de Dexos, né? DXCO3. Bora lá. Vamos lá, pessoal. Um gráfico que vem numa movimentação de queda ali já há algum tempo, né? Desde novembro de 24, ele vem nessa movimentação bem forte de queda, saiu de 8,70. Se pegar a máxima aqui, saiu quase de 8,90 e deixou uma mínima mais recente nos R$ 5 ali, mais ou menos, tá? Só que tem me chamado a atenção esse gráfico de Dexos aqui pelo seguinte, né? Para que ele vinha nessa movimentação, fez um novo fundo, movimento de repique, testou fundo, não fez novo fundo e já está testando aqui essa região dos topinhos anteriores, tá? Se ele começa a trabalhar para cima dessa região, o próximo alvo de Dex vai ser a região de 6,40, né? Então, claro, ele ainda não rompeu, né? Existe até a possibilidade dele falhar por aqui e voltar tudo de novo para a região dos 5,20. E aí, para quem está comprado, vai ter que estopar, ou para quem prefere esperar um pouco mais, e eu acho mais interessante até pensar nisso, né? Seria esperar ele romper, voltar para testar, essa região passa a ser um ponto de suporte, tentando pegar um movimento parecido com esse. O problema é que às vezes ele rompe e vai direto, né? Então, ficar atento caso isso aconteça. Mas, de qualquer forma, é um candidato que me chama atenção. Começando a trabalhar para cima de 5,70, né? Principalmente tendo fechamento para cima de 5,70, não deixando pavio aí como ele tem feito, eu entendo que pode ser um candidato interessante sim na compra, e o alvo eu colocaria na faixa dos 6,40, tá? Para quem está procurando compra, inclusive, a ideia é não perder os 5,30. Então, supondo aí que para cima de 5,70 com stop a 5,30, daria aí um cerca de 7%, 7,5%. Se ele for lá no alvo que eu estou marcando aqui, está dando aí cerca de 11, 12%. Então, dá quase 2 para 1 ali, numa relação risco-retorno, por isso eu considero um bom candidato. Vamos ficar de olho aí para ver se Dexus consegue passar para cima de 5,70. Entendo que pode ser uma oportunidade no curto prazo. Outro candidato que eu gostaria de chamar a atenção, aí sim já é um candidato de venda, tá? É o gráfico de BRF, né? BRF S3. Vamos lá, gráfico de. Deixa eu pegar o primeiro semanal aqui de BRF, né? Reparem o seguinte, BRF ele vinha numa baita tendência de alta, né? Então, topos e fundos ascendentes. De repente, ele deu essa pernadona de queda, perdeu região de fundos anteriores do gráfico diário, voltou para testar e já bateu cabeça, tá? Começa a marcar topo e fundo mais baixo. Quando eu olho esse gráfico semanal, entendo que isso aqui pode ser um movimento que nós chamamos de onda 3 para baixo, né? Onde aqui seria a primeira pernada, aqui seria a retração da pernada anterior, e aí vem o movimento de onda 3. É claro que para esse movimento de onda 3 dar certo, ele precisa perder os fundos anteriores. Mas projetando 100% desse movimento, olha, veja a possibilidade de BRF voltar para a faixa dos 11,40, que coincide inclusive com essa região de fundos ali de janeiro de 24, né? Então ele pode voltar para testar esta faixa de preço ali como alvos, tá? Então pelo semanal tem bastante alvo de queda, né? Então vamos ficar de olho. Quando eu vou para o gráfico diário, aí o movimento mais curtinho, então o BRF fez ali um movimento de correção, bateu cabeça na resistência pela mínima 72, mandou para baixo e está tentando mais uma vez, só que já deu uma sentida aqui no dia 28, tá? Vamos lá, pessoal. Eu gosto da venda de BRF, entendo que para quem está procurando vendaria até para colocar um stop mais curto mesmo aqui acima dos 21,95, é um stop de cerca de 5 a 6%. Meu primeiro alvo é curtinho também, seria nesse primeiro fundo, daria 1 para 1, 19,20, 19,10, e aí se perdido vem para a região dos 17,20, tá? Que aí daria já uma relação risco-retorno mais interessante. Então estou acreditando que BRF vem para baixo, o ideal é que ela comece a fechar para baixo aí desses R$ 20, né? Então, começando a fechar para baixo dos R$ 20, a gente pode ver uma acelerada ali, né? BRF dando uma puxada mais forte para baixo e quem sabe até mesmo dando início àquele terceiro movimento de queda que nós comentamos pelo gráfico diário, tá? Semanal, desculpa. Então, ficar de olho em BRF. Semanal dela não tá bonito no momento, né? Tem toda a questão aí envolvendo, inclusive,
a fusão da Marfrig com a BRF, então ficar atento com relação a isso e lembrando, né, se por acaso der errado, lembre sempre de ficar atento ali à região de stop, tá? Eu entendo que se BRF realmente for para baixo, e se o movimento vai acontecer agora, né, que é o que eu entendo ali que pode acontecer nos próximos dias, o ideal é que ele não volte para cima dos 21,80, 21,90. Voltou para cima dessa região, entendo que o correto seria estopar, até para não ficar segurando algo que está indo contra, tá? Bem, vamos dar uma olhada no S&P 500 para finalizar aqui. Então, deixa eu só pegar meu Trading View. Vamos lá, pegar aqui o SPX. Vamos lá, pessoal, o S&P 500, né? O S&P 500, ele veio, fez toda aquela movimentação de alta, né? Recentemente fez uma correção no 770, chamei a atenção que era uma região de suporte, foi lá testar topo e não fez novo topo, tá? Então, assim, o S&P 500 também, né, da mesma forma que o Ibov, começa já a demonstrar uma certa dificuldade ali no topinho anterior. Quando eu vejo o S&P 500 do jeito que ele está agora, entendo que o mais provável seria ele voltar para testar de novo essa região de 780, 770. Poderemos ter um S&P 500 consolidado. Se perder o 770, aí já começa a ficar um pouco mais feio para quem está operando na compra no mercado americano, tá? Então, vamos olhando, o S&P 500 não faria compras agora, tá? Eu acho que ficou um pouco mais perigoso. Entendo que pode sim ter correções no curto prazo para testar essa região aí do 780, né, 770 como suporte mais uma vez, e aí chegando lá a gente passa a observar a reação do mercado americano, tá ok? Bem, pessoal, então é isso daí, vou encerrando por aqui, desejo para todos uma excelente semana, bons trades, lembrando que a gravação das oportunidades da semana é feita em parceria com o canal Monitor do Mercado. Pessoal, um abraço a todos, até semana que vem, tchau, tchau.